Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Leitura do Ofício das Leituras, dia 29 de julho de 2023. Memória de Santa Marta. Era irmã de Maria e de Lázaro. Quando recebia o Senhor em sua casa de Betânia, servia-o com muita solicitude. Com suas preces obteve a ressurreição do irmão. Da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Tribulações de Paulo e exortação à santidade. Irmãos, como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus, pois ele diz: no momento favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. É agora um momento favorável, é agora o dia da salvação. Não damos a ninguém nenhum motivo de escândalo, para que o nosso ministério não seja desacreditado, mas em tudo nos recomendamos como ministros de Deus, com muita paciência em tribulações, em necessidades, em angústias, em açoites, em prisões, em tumultos, em fadigas, em insônias, em jejuns, em castidade, em compreensão, em longanimidade, em bondade, no Espírito Santo, em amor sincero, em palavras verdadeiras, no poder de Deus, em armas de justiça, ofensivas e defensivas, em honra e desonra, em má ou boa fama, considerados sedutores, sendo porém verazes, como desconhecidos, sendo porém bem conhecidos, como moribundos, embora vivamos, como castigados, mas não mortos, como aflitos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como quem nada possui, mas tendo tudo. Ó Coríntios, falamos convosco com toda franqueza. O nosso coração abriu-se todo para vós. Vós não ficastes com pouco espaço dentro de nós. É na estreiteza do vosso próprio coração que ficastes comprimidos. Correspondei, pois, de igual maneira. Digo-vos como a meus filhos, dilatai vós também o vosso coração. Não vos atreleis no mesmo jugo com os infiéis, pois que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão pode haver entre luz e trevas? E que acordo pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que partilha entre o fiel e o infiel? Que entendimento pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Ora, nós somos templos de Deus vivo, como disse o próprio Deus: eu habitarei no meio deles e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então saí do meio dessa gente e afastai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada de impuro, e eu vos acolherei. E serei para vós um pai, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Caríssimos, nós que recebemos essas promessas, purifiquemo-nos de toda a mancha da carne e do Espírito, contemplando a nossa santificação no temor de Deus. Que afinidade pode haver entre a justiça e a equidade? Que harmonia existirá entre o templo do Senhor e os ídolos pagãos? Sois o templo do Deus vivo, como diz o próprio Deus. Meus irmãos, não sabeis que sois templo de Deus e o Espírito Santo habita em vós? Sois o templo do Deus vivo, como diz o próprio Deus. Dos Sermões de Santo Agostinho, Bispo. Felizes os que mereceram receber a Cristo em sua casa.
As palavras de nosso Senhor Jesus Cristo nos advertem que, em meio à multiplicidade das ocupações deste mundo, devemos aspirar a um único fim. Aspiramos porque estamos a caminho e não em morada permanente, ainda em viagem e não na pátria definitiva, ainda no tempo do desejo e não na posse plena. Mas devemos aspirar sem preguiça e sem desânimo, a fim de podermos um dia chegar ao fim. Marta e Maria eram irmãs, não apenas irmãs de sangue, mas também pelos sentimentos religiosos. Ambas estavam unidas ao Senhor, ambas em perfeita harmonia, serviam ao Senhor corporalmente presente. Marta o recebeu como costumam ser recebidos peregrinos. No entanto, era a serva que recebia o seu Senhor, uma doente que acolhia o Salvador, uma criatura que hospedava o Criador. Recebeu o Senhor para lhe dar o alimento corporal, ela que precisava do alimento espiritual. O Senhor quis tomar a forma de servo e nesta condição ser alimentado pelos servos, por condescendência, não por necessidade. Também foi por condescendência que se apresentou para ser alimentado, pois tinha assumido um corpo que lhe fazia sentir fome e sede. Portanto, o Senhor foi recebido como hóspede, ele que veio para o que era seu e os seus não o acolheram, mas a todos que o receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus. Adotou os servos e os fez irmãos, remiu os cativos e os fez cordeiros. Que ninguém dentre vós ouse dizer: felizes os que mereceram receber a Cristo em sua casa. Não te entristeças, não te lamentes por teres nascido num tempo em que já não podes ver o Senhor corporalmente. Ele não te privou desta honra, pois afirmou: todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Aliás, Marta, permite-me dizer-te, bendita sejas pelo teu bom serviço. Buscas o descanso como recompensa pelo teu trabalho. Agora estás ocupada com muitos serviços. Queres alimentar os corpos que são mortais, embora sejam de pessoas santas. Mas quando chegares à outra pátria, acaso encontrarás peregrinos para hospedar? Encontrarás um faminto para repartires com ele o pão? Um sedento para dares de beber? Um doente para visitar? Um desunido para reconciliar? Um morto para sepultar? Lá não haverá nada disso. Então o que haverá? O que Maria escolheu. Lá seremos alimentados, não alimentaremos. Lá se cumprirá com perfeição e em plenitude o que Maria escolheu aqui. Daquela mesa farta, ela recolhia as migalhas da palavra do Senhor. Queres realmente saber o que há de acontecer lá? É o próprio Senhor quem diz a respeito de seus servos: em verdade eu vos digo, Ele mesmo vai fazê-los assentar-se à mesa e passando servirá. Convidaram a Jesus para uma ceia em Betânia, onde Lázaro morava, a quem Jesus ressuscitara dentre os mortos, e Marta servia os convivas. Tomando quase meio litro de bálsamo, Maria ungiu os pés de Jesus, e Marta servia os convivas. Oremos. Pai Todo-Poderoso, cujo Filho quis hospedar-se em casa de Marta, concedei por sua intercessão que, servindo fielmente a Cristo em nossos irmãos e irmãs, sejamos recebidos por vós em vossa casa.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.